Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, seja bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 27 de julho, agora pontualmente 8h30, e nós contamos muito com a sua audiência e participação, e eu agradeço a você também, a você que chegou agora, que já estava aguardando, que estava assistindo o programa anterior também. Nós estaremos essa semana estudando um tema muito, mas muito especial: a lei e os mandamentos de Deus. Será que eles são válidos hoje ainda? Será que os mandamentos de Deus ainda representam algo que faz sentido para a gente hoje? Ou eles já foram abolidos, valeram só para o Antigo Testamento? A lei de Deus, ela permanece ou não? Olha, tudo isso a gente vai responder ao longo dessa semana. Então vamos fazer o seguinte: vai ser bem rápido, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem uma novidade para você pedir o seu estudo bíblico aqui. E além disso, eu conto com a sua audiência e participação. É 1 minuto para você divulgar o tema dessa semana para os seus amigos, para os seus familiares, e a gente volta já já. Esse é o programa Escola Bíblica, uma maneira interativa de estudarmos a Palavra de Deus. E nós estamos com uma temporada muito especial chamada Descobertas Bíblicas. Nós estamos folheando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse a cada semana, estudando um tema diferente. E hoje, como eu mencionei semana passada, é um tema polêmico, de certa maneira. Vamos falar sobre lei, vamos falar sobre mandamentos de Deus. E você já vai pensando aí sobre esse tema. Algumas pessoas já entraram em contato dizendo: olha, pastor, eu já convidei alguns amigos para assistirem esse programa, pessoas que têm a sua visão, a sua crença religiosa sobre esse tema que é tão importante e ao mesmo tempo muito polêmico também. E nós queremos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então você que está assistindo pela primeira vez, você que é um convidado, seja muito bem-vindo. Você que é católico, você que é espírita, você que é budista, você que é evangélico pentecostal ou evangélico tradicional, não importa a sua religião, você é bem-vindo. E a gente vai entender o que a Bíblia traz para nós hoje de maneira muito, mas muito especial. Eu tenho lembrado você que o estudo que nós estamos apresentando aqui, você pode ter ele na palma da sua mão, muito facilmente. Como? Você pode ter ele no seu celular. Você está sentado em algum lugar, tem o seu celular aí? Sabe o que você pode fazer agora? Faz o seguinte: nós estamos agora com o QR Code, né, que é esse quadradinho que você vê no canto direito da tela. Está vendo na parte de baixo aqui? Opa, aqui, agora sim, desse cantinho aqui, você está vendo, é que é tudo ao avesso aqui, né? Nesse cantinho você está vendo o QR Code. O que você faz para você ir direto para a página, para você ter esse material que a gente está estudando aqui? Pega o seu celular, abre a sua câmera fotográfica como se você fosse tirar uma foto agora e você vai mirar nesse quadradinho, tá bom? E vai aparecer na parte de cima da tua tela. Mira bem direitinho, vai aparecer depois abrir, você vai clicar em abrir e você já vai estar na página do material que nós estamos estudando nessa temporada, tá bom? Você vai fazer um cadastro bem rapidinho, em breve ali, bem breve, e você vai poder ter esse material no seu celular, tá bom? Durante o programa você vai vendo aí, é só mirar então a sua câmera fotográfica no QR Code ou entrar no biblia.com.br, vai estar o material lá também, Descobertas Bíblicas, tá bom? Muita gente está entrando em contato e eu já quero começar com uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: se você entrar no nosso Instagram, no Stories, para você que acompanha e tem o Instagram, nós lançamos a seguinte pergunta: você acredita, olha a pergunta aqui, a lei e os mandamentos de Deus ainda valem hoje? Você acha que a lei e os mandamentos de Deus ainda estão em vigor nos dias de hoje, em 2020? Responde para a gente aqui e depois do intervalo eu quero dizer quanto % de algumas pessoas disseram que acha que a lei de Deus ainda vale hoje e quanto % diz que acredita que a lei de Deus já não vale mais, ela foi abolida na cruz, que o Novo Testamento é a nova lei. A gente vai falar sobre isso ao longo dessa semana, tá bom? Mas antes vamos orar.
e a gente vai falar sobre esse tema especial, introduzindo a temática importante dessa semana. Obrigado, bom Deus, pelas pessoas queridas que estão acompanhando nesse momento, que a Tua palavra fale ao nosso coração, transforme a nossa vida, que a nossa mente esteja aberta para entender a Tua vontade e as Tuas verdades. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, eu lembro você de uma maneira muito especial algo aqui. Mais do que simplesmente nós estudarmos, é importante nós entendermos e nós praticarmos aquilo que nós aprendemos. Você aceita o desafio de essa semana você estudar esse tema? Caso você concorde ou não, você pratique aquilo que a Bíblia disser para você? Quando se fala em lei e mandamentos, você pensa em quê? Então você ouviu falar lei, mandamentos de Deus, da Bíblia, o que vem à sua mente? Algo negativo ou algo positivo? O que vem à sua mente aí? Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes da gente responder algumas perguntas que a gente vai trabalhar ao longo da semana, é muito importante, e olha, eu olho nos seus olhos agora dizendo o seguinte, é muito importante você entender o que é a lei de Deus, para depois a gente entender se ela está valendo hoje ainda. Se nós não entendermos para que serve a lei, o que é a lei, qual é a função da lei, por que Deus deu a lei, não tem como a gente responder se ela vale ou não hoje. Concorda comigo? Então a gente vai começar desde o livro de Gênesis, desde o início, quando Deus criou o ser humano, o que é a lei, e aí você vai ter uma visão clara, e eu também, acerca do que a Bíblia traz de lição para cada um de nós. Primeiro, no dicionário, Aurélio, lei é a seguinte palavra, ou o seguinte termo, é a regra necessária ou obrigatória, uma regra necessária ou obrigatória, e também submeter-se a uma lei, autoridade imposta a alguém. Esse é o termo dito pelo dicionário. E quando nós falamos em lei na Bíblia, no meio religioso, tá? Antes de nós entendermos exatamente o que a Bíblia diz, quando a gente vai no meio religioso, seja católico, seja evangélico, seja religiões afro ou mesmo religiões que descendem de uma linha mais espiritualista, se a gente vai até os gregos, a palavra, um dos significados da palavra lei é nomos, e eu estou introduzindo para você entender comigo aonde a gente vai chegar hoje, tá bom? Não sai daí, pega a ideia junto comigo, tá? Lei, em grego, nomos, que significa costume. Uma das maneiras que as pessoas entendem a lei é a partir dos costumes, ligada aos costumes. E tem muita gente em muita igreja que pensa, quando se fala em lei, se pensa nos costumes. E normalmente fala assim, no passado era melhor, né? Na minha época as coisas eram melhores. E eles associam normas de condutas do passado como sendo lei. Se a gente vai até o livro de Levíticos, capítulo 18, a Bíblia diz assim que lei não é um costume. Então muita gente rejeita a lei, né? Muita gente fala assim, a lei é má, e a gente vai chegar nisso porque existem textos no Novo Testamento, fala que a lei é má porque ela associa lei a costume. Os cultos, né? A gente vai ler Levíticos 18 aqui, olha o que fala sobre isso, os cultos banhados de promiscuidade. Fala aos filhos de Israel, Deus dizendo para o povo, e diz-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito. Ou seja, vocês não têm que seguir os costumes do povo do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para o qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Continua. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus, e aí vai, fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos, guardareis para andardes neles.
Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. E aqui no primeiro texto, aqui, a gente começa a perceber o seguinte: se nós lemos os próximos versos, nós vemos que os costumes daquela época eram de religiões, de cultos com uma promiscuidade tremenda. Você lê o verso 6, 7, 8, você vai ver que era homem com homem, pai com filho, nudez de mulher com mulher, crianças, pedofilia. Esse era o culto religioso. Então, cultura não tem nada a ver com lei. A lei é algo diferente. A cultura que a gente pensa que hoje é pior do que no passado, naquela época a cultura já era deturpada. Então a gente não pode pegar uma cultura de um determinado momento e fazer como era feito no passado e transformar essa cultura numa regra, numa lei. Em muitos lugares se faz isso. Olha, as pessoas estão acostumadas assim, então eles determinam que a regra, a lei daquele lugar é baseado no que as pessoas costumam fazer. Após o cativeiro babilônico, nós percebemos que os judeus eles deram uma ênfase muito grande na lei, né? Eles começaram a se tornar estritos guardadores da lei, dos costumes. E a lei como costume, ela cria pessoas legalistas. E hoje nós estamos cheios de pessoas legalistas, ligadas à letra da lei. Então, biblicamente, lei não é um costume. Existe uma segunda palavra que eu queria trazer para você, trazendo para você aqui, que é lex. Lex é uma palavra romana que significa que lei, além de costume, pode ser autoridade ou poder. Tem muita gente que olha para a lei e diz assim, ó, lei é sim, sim, não, não. É autoridade, é norma. É uma visão equivocada que lei, além de ser uma ordem, é uma tirania também. Se a gente vai ao longo da história, a gente vê alguns homens que foram muito duros, tiranos, alguns mais recentes, né? Por exemplo, eu vou mencionar para você aqui, Mussolini, Hitler, quem mais? Stalin, Mao Tse-tung, homens que fizeram da lei normas de conduta, rigidez, tirania, autoritarismo. Se a gente vai até o livro de Ezequiel, a gente vê que Satanás, ele via Deus como um Deus tirano, que a lei de Deus era uma norma de conduta. Lei não é costume, lei não é uma norma de conduta, e quando a gente vê a lei como uma regra dura, a gente cria pessoas rebeldes. Já percebeu que hoje, a sociedade de 2020, as pessoas não aceitam lei? Porque quando se fala em lei, as pessoas já pensam o seguinte, é alguém que é um opressor, que quer me dizer o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, e eu não aceito isso. E essa é a visão que a gente tem normalmente. Lei é uma coisa ruim, porque ou é costume de legalistas, ou lei é autoridade excessiva, e eu tenho que romper com a lei. Eu tenho que viver aquilo que é o melhor para mim. Mas a gente vai entender o lado positivo da lei após o intervalo. E a Bíblia vai trazer para mim e para você, quando Deus deu a lei ao homem, o que ele quis dizer ser a lei para mim e para você. Não se esqueça, lei não é costume, nem autoridade excessiva. Lei, a gente vai entender o que é logo após o intervalo. Espero você e daqui a pouquinho eu vou ler para você quantas pessoas acreditam que a lei e os mandamentos ainda estão valendo em 2020. A gente volta já. Estamos juntos mais uma vez estudando essa semana sobre a lei e os mandamentos de Deus. E hoje nós temos que entender nesse primeiro encontro nosso o que é a lei, qual a função da lei, para nós entendermos
e respondemos uma pergunta que está na mente de muita gente: se a lei de Deus ainda vale hoje, se os mandamentos de Deus ainda estão em vigor. E eu quero mandar alguns abraços aqui para as pessoas. Olha, até agora, basicamente 90% das pessoas que responderam a pergunta no Stories aqui do nosso Instagram, se a lei de Deus e os mandamentos estão válidos hoje, 90% das pessoas estão dizendo que sim, que acreditam que a lei de Deus ainda é válida em 2020, tá? Temos aqui algumas pessoas que escreveram no Instagram da TV Novo Tempo, além do Instagram nosso, da Escola Bíblica, elas disseram o seguinte: os mandamentos são perpétuos, foram proteção no passado e proteção nos dias de hoje, até a eternidade. Quem escreveu é a Neuba. O Heller também, até a eternidade, ele diz aqui, resumidamente. Temos a Marlene, os 10 mandamentos são eternos, e outras pessoas. Eu quero a sua opinião. Se você discorda, escreva para a gente também. A gente vai ficar muito feliz com a sua audiência, sua participação, seu comentário. Mais um comentário aqui. Lei serve para que as pessoas vivam em paz e harmonia, por isso Deus deixou suas leis para o nosso bem, nossa felicidade. A Esther Pires escreveu para a gente aqui. Quando nós vamos à aliança de Deus, no Éden, lá no início, nós vemos Deus como soberano. Então Deus é o Criador do universo e lá no Éden, Ele é o Deus soberano. E a soberania de Deus está ligada às leis. Então, quando a gente fala de Deus como soberano e associa Deus com as leis, quer dizer então que Deus manda a gente obedecer e a gente tem que obedecer, é isso, acabou? A lei dele é o que vale, é isso? Não. As leis de Deus estabelecidas na criação, e aí chega o ponto que eu quero introduzir para você nessa semana, estão ligadas à vida. Lei é vida. No início da humanidade, eu vou trazer algumas imagens para você vê no fundo aqui, Deus deu algumas leis na criação, as leis da física, por exemplo. O que Deus criou no início? A luz. Para que a luz gerasse vida. Não existe vida sem luz. E Deus deu a luz, o ar, a terra, a água. Deus começou a colocar algumas leis físicas para que preparasse o homem para que tivesse vida. Firmamento, ambientes ecológicos, vegetação, até sementes e frutas. Deus estabeleceu as leis. Por exemplo, as leis da genética também. Deus disse assim, olha, cada qual segundo a sua espécie. Nós podemos ler isso em Gênesis 1, 24, diz assim, disse Deus que a terra produza seres segundo as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim aconteceu. Deus colocou leis genéticas, leis físicas, para quê? Para dar vida. Deus fez o ser humano, e Ele diz o seguinte, o objetivo de vocês é preservar a vida e gerar vida. E Ele determinou leis para isso. Vamos então. O ser humano tinha que governar sobre a terra e Deus disse assim, cresça e multiplique. Gênesis 1, 28 diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Deus colocou leis. A lei tem a ver com bênção, que tem a ver com vida. Observância tem a ver com vida. Quebrar a lei tem a ver com morte. Deus não quer observar a lei, ou melhor, se eu não quero observar a lei de Deus, se eu falo assim, eu não quero observar a lei, eu não preciso observar a lei. Eu vou parar de respirar agora. Hein? O que vai acontecer com você e comigo? Uma das leis da vida, respiração, o ar, nós vamos morrer. Deus estabeleceu algumas leis lá no início, dizendo o seguinte, é para preservar a vida de vocês, é para dar vida. A lei não é para condenar ninguém. A lei não é para apontar o dedo para ninguém. A lei não é para dizer assim, você não pode. Não tem a ver com costume, nem com legalismo, nem com autoritarismo. Deus, quando Ele criou as normas no universo e aqui nessa terra, Ele disse assim, eu quero que vocês vivam.
Se a gente vai até a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, lei tem a ver com 2 palavrinhas importantes. Lei, no início da Bíblia, tem a ver com instrução e orientação. Anota isso. Lei tem a ver com vida, instrução e orientação. E eu vou dizer para você, a lei é um manual de instrução para a vida. Se você quer viver, Deus deu a lei, e a partir da lei, ali os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os livros da lei, o Pentateuco, né? Ele disse exatamente para nós o seguinte, que eu estou dando isso para que vocês tenham vida. Se vocês quebrarem isso, vocês vão morrer. Por exemplo, aqui tem um desenho de um controle remoto, com toda a explicação, com um manual de instruções. Você tem uma televisão e você fala assim, olha, eu não quero apertar esse botão vermelhinho para ligar, não, eu quero apertar um outro botão. Você vai conseguir ligar? Se o botão vermelho é para ligar e desligar? Você não vai conseguir. Porque o manual está dizendo, se você quiser que funcione, você tem que apertar esse botão. A lei de Deus é um manual de instrução para que nós vivamos bem. Eu comprei um equipamento há alguns dias para colocar no 110 volts. Sabe o que aconteceu? Nós nos confundimos em casa, eu coloquei no 220. Sabe o que aconteceu com o equipamento? Queimou. Porque existia um manual que dizia o seguinte, é 110. Se você ligar errado, vai estragar. Nós dizemos às vezes assim, olha, esse carro ele é bicombustível, ele serve para gasolina e álcool. Bom, o carro bebe álcool. Qual o problema de eu beber álcool também? Eu quero. O que vai acontecer com você? Vai virar um alcoólatra e vai levar você o quê? A morte. A lei não salva do pecado, mas a lei promove uma vida melhor. A lei é um manual que Deus deu para que nós tenhamos vida. Quando Deus deu uma lei da alimentação, Ele falou assim, olha, alimente-se adequadamente, porque você vai ter saúde. Seja fiel à sua esposa, seu esposo, porque você vai ter uma família feliz. Lembra-te do dia do sábado, porque você precisa de um dia da semana para ter um encontro comigo e para descansar. A vida não é só trabalho. A Bíblia diz assim que transgredir a lei é morte e guardar a lei é vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente para começarmos o estudo sobre a lei e os mandamentos, quando Deus deu a lei, Deus disse o seguinte, eu quero que vocês tenham vida em abundância, vida eterna, e para que vocês tenham a vida eterna, vocês não são obrigados a fazer o que eu mando, mas existe um manual de instrução para que vocês vivam bem, e essa é a minha lei, para que vocês sejam felizes. Eu quero ler um último verso para você hoje, Gênesis 2:17, que diz assim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza, morrerão. Deus disse assim, se vocês forem obedientes a mim, vocês vão viver. Se vocês seguirem a norma de conduta, as minhas leis, os meus mandamentos, vocês terão o quê? Vida. Agora, se vocês quiserem fazer as coisas do jeito de vocês, qual que é a consequência? Se você quiser colocar no 220, um aparelho 110, ele vai morrer, ele vai queimar. Quer ser feliz? Você quer ser feliz? Siga o manual de instruções de Deus. Siga a lei de Deus. Amanhã nós vamos entender um pouquinho mais acerca da lei. A lei de Deus foi abolida? Vamos responder essa pergunta amanhã? Essa lei que representa vida, que Deus deu para que nós tenhamos a vida eterna e vida em abundância, que nós quebramos todos os dias, ela não vale mais hoje, ela era apenas no Antigo Testamento. Na cruz do Calvário, Jesus cravou os mandamentos dele.
Amanhã e ao longo dessa semana nós vamos responder essa pergunta. Que Deus te abençoe e que a gente encerre o programa de hoje com uma palavrinha, uma frase bem curta no seu coração. Quando Deus te deu a lei, me deu a lei, os mandamentos, Deus disse assim: eu quero que vocês tenham vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, grandioso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Nos ajude a olharmos para a lei não como legalismo, nem como autoridade, mas como a tua proteção para que vivamos bem e para que um dia nós vivamos eternamente ao teu lado. Nos colocamos mais uma vez em tuas mãos. Já agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus.